Parabéns. Esse tempinho frio, né? E a gente vê que a tendência é piorar, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui bem aquecidos, com o coraçãozinho bem aquecidinho, né? Então, parabéns a vocês. Estou vendo alguns rostinhos novos, que é a primeira vez que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, tá? Que tiver em relação ao funcionamento da nossa casa, é só nos procurar, tá bom? Eu me chamo Hilda, tá? Os outros já sabem, né? Nós já somos da casa, né? Nós já somos bem conhecidos, né? Então, eu vou dar os recadinhos da nossa casa, né? Nós temos atendimento todas as terças e quintas às 20 horas, sextas às 14. Sábado nós temos o atendimento para os pequenos, que a gente chama de evangelização infantil. Nem se quiser ter mais informações, depois é só perguntar para um de nós, tá? Essa evangelização no sábado, a partir das 8h30 da manhã, a criança é instruída, né? Aí você pode falar assim, mas aí você tem que ser espírito. Não. Você tem que ser o quê? Filho de Deus, né? Então, é só trazer aqui para que ele cresça já entendendo o que é esse mestre maravilhoso que é Jesus, tá? E para todo mundo também, né? Pessoalzinho da live, desculpa, esqueci de vocês de novo, para variar, né? Nós temos a nossa live, que está sendo filmada ao vivo, está sendo transmitida através do Facebook. Por isso, um oizinho para o pessoal da live. Né? Se caso não dê para vocês virem assistir a nossa palestra nesses dias, é só entrar no Facebook, tá? Que a gente vai estar lá toda terça, quinta, sexta e domingo em 2 horários, às 9 e às 10. E a live do domingo é feita às 10h30, 10h30, tá? E nesse convite que eu fiz para o rapazinho ali, se estende também ao pessoal da live, tá? Se tiver filhos, amigos, filho do vizinho, traz para cá para aprender um pouquinho, tá? Muito bom, né? Então a gente aconselha muito a fazer isso, tá? O ponto principal dos nossos recados, que seria o nosso evangelho no lar, né? O nosso evangelho, o que seria o evangelho no lar? Seria a nossa proteção, a proteção da nossa casa. A grande maioria aqui, o pessoal da live também, com certeza já fazem essa prática, tá? Se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer também, nós temos um folhetinho onde é explicado passo a passo como que é feito. É feito uma vez por semana, né? E aí a gente pode estar explicando melhor para vocês, tá bom? Mas é de suma importância que vocês façam isso. Só a gente que faz sabe, não é verdade, pessoal? Só a gente sabe o quanto que é bom para a nossa casa a proteção que isso traz, tá? Então depois, se você quiser, tiver interesse, a gente pode te instruir melhor, tá bom? E isso também se estende ao pessoal da live, né? Para que isso não é uma prática espírita, é uma prática de Jesus. Pode ser feito por qualquer pessoa, tá? É só marcar direitinho que é feito. Não consigo fazer evangelho. Não tem problema, pessoal, é só procurar para a gente. Mesmo assim, eu queria um auxílio, queria que alguém fizesse comigo. Hoje em dia a gente tem a internet, né? A gente pode fazer por chamada de vídeo para vocês terem a noção do quanto que é importante. Então, se precisarem de ajuda, é só ligar naquele número do agendamento que a gente se arruma aí para dar um jeito, para a gente ajudar. Que a gente ajuda, né, pessoal? Que tá todo mundo disposto a ajudar, tá bom? Nossa casa vive de doação, como sempre a gente fala. Então é através das nossas doações que a gente recebe e a gente passa aqui pelo nosso bazar, onde é a porta de entrada de tanta coisa boa que chega. E nós revertemos essas peças em dinheiro, que é onde a gente consegue pagar o nosso aluguel, pagar as nossas dívidas, os nossos boletos, como bons brasileiros que somos, né? E já agradecemos, porque graças a Deus nós recebemos muitas doações. E mesmo os excessos que nós recebemos, a gente não fica com a gente não, a gente ajuda outras casas, né? Então, se tiverem lá aquela roupinha, mulher principalmente,
aquela calça aqui, 38. Aí você fala, eu vou entrar dela, não sei quanto, mas não entra. Então, ao invés de ficar namorando aquela peça, traz pra cá. A gente vai passar para quem realmente precisa e, melhor ainda, manter a nossa casa aberta, né, que nos acolhe com tanto carinho, tá? Nós temos também o projeto Cestas Básicas, onde nós atendemos uma quantidade grande de pessoas, né? Também, se quiserem contribuir, pode ser 1 quilo de sal, pode ser 1 quilo, um pacotinho de macarrão, não importa. Eu sempre tenho isso comigo, eu tenho essa frase para comigo. Pior do que não poder doar é não querer doar. Querer ajudar. Se você não tem e você não quer, é muito pior. Então, vamos ajudar os nossos queridos irmãos, que para nós a gente acha que a gente tem dificuldade, mas a gente não tem noção o quanto que tem gente que está em situações muito piores. Certo? Nós temos também um quadro aqui do lado, onde nós estamos rifando para que a gente também possa, vamos dizer assim, cada arrecadação que a gente faz, a gente procura destinar para algum local. A reforma, nós estamos precisando pintar a casa novamente, né? Então a gente faz esse tipo de trabalho, a rifa, né? Logo, logo nós vamos ter a nossa feijoada de todo ano, né? Então, esses são para que a gente possa fazer os nossos reparos, porque a gente precisa, né? Então, a gente também, se alguém se interessar e quiser nos ajudar, é só procurar um de nós que a rifa está lá na frente. Acho que eu dei todos os recados. De falar para o pessoal da live também, assim como vocês já trouxeram a aguinha aqui, ó, muito bem. Já podem pegar a aguinha de vocês para que a gente, depois da palestra, faça a fluidificação, tá? Não sei se quiserem vir a casa, traz uma garrafinha de água, que nem o pessoal traz, assim, ó. Aproveita que estão aqui e leva a água fluidificada. Eu brinco que água fluidificada, eu brinco não, a realidade é que essa água serve para tudo, cura tudo. E pode dar para o gato, para o cachorro, periquito, ou na planta. É um excelente remédio. Então, veio na casa ou assistiu uma live, coloca uma garrafinha de água. E aí vai consumindo essa água até a próxima live ou até a próxima vinda na casa, para que essa água continue sendo fluidificada. Tá bom? Os recados estão dados. Eu vou convidar vocês e o pessoalzinho também da live a fechar os olhos. Levar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer por termos 2 pernas, 2 braços. Pelas nossas pequenas coisas, pelo nosso banho, nosso chuveiro, a blusa que nos aquece, o cobertor, que tantos outros, Pai, não têm. Agradecemos aos mentores dessa casa, aos mentores individuais, que nos ajudem para que possamos estarmos aqui nessa noite, que possamos, Senhor, levar daqui aquilo que viemos buscar, que possamos receber os fluidos com muito amor, e possamos usufruir e principalmente distribuir tudo aquilo que vamos receber essa noite com aqueles que por nós passarem nessa noite. Peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome do nosso Pai maior, que cada um aqui possa receber, que cada um que está assistindo nessa live possa vir a receber tudo aquilo que estiver necessitando. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos fazer a nossa palestra. Quem vai fazer? Eu também. Continuar com esse livrinho, ó, já está acabando. A Rosana falou semana passada e é verdade. Já está acabando, ó. Mas foi ontem que a gente começou a estudar esse livrinho, né? E ele já está acabando. E hoje, né? Hoje não, na semana, normalmente quando a gente vem se preparando para fazer essa palestra, a gente fala que a primeira puxão de orelha, primeiro sacode quem recebe somos nós. Somos nós que estamos estudando.
sabe, a palavra. Fica à vontade. Somos nós. Por quê? Porque a gente começa a estudar e a gente vê que a palavra veio justamente para nós. E hoje nós vamos falar num assunto que, assim, para mim é algo assim maravilhoso, que é falar de Jesus. E aí, nos comentários de Emmanuel, ele traduz tão bem traduzido o que quer dizer essas palavras, né? E hoje nós vamos falar sobre, antes de falar nisso, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, eu acredito que alguns devam estar cientes disso, mas Jesus é o governador do nosso planeta. Ele que governa o nosso planeta. Então, quando vocês ouvirem assim, esse nosso planeta azul tá uma porcaria, tá horrível, você fala, não, de forma alguma. Como algo que o próprio Jesus conduz pode estar ruim. Não é verdade? Então, tenham isso na cabeça de vocês. O nosso planeta, quem comanda é o nosso Mestre Jesus. Então, não pode, não. As pessoas podem estar difíceis, mas o nosso planeta, não. Tá? Ele é regido pelo nosso Mestre Jesus. E a gente vai começar hoje a conversa da noite com a passagem da Bíblia que está em João, capítulo 8, versículo 12, onde ele diz: E outra vez lhe falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas a luz a que ele se refere aqui não é essa nossa luz artificial. Não é a luz mesmo natural do sol. É o caminho que a gente precisa seguir, né? E a gente olhando aqui, estudando um pouquinho, eu fui buscar aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 625. 625. Ver o que os espíritos disseram para Kardec quando ele perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Alguém sabe? Alguém sabe? Dona Ilma? Isso, parabéns, exatamente. Então Deus já determinou que Jesus é o nosso guia. Então, para que a gente possa ter um bom caminho, a gente é só seguir o que Jesus nos deixou, né? E aí Emmanuel vem dizendo assim para a gente: há crentes que se não esquivam às imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão, ajoelhar, né? E o público trovejante de momento a momento, né? A gente vê muitas pessoas ajoelhadas, gritando, fazendo alardes, como se Deus fosse surdo, né? Eu falei isso na igreja. Né? E a gente vê pelos ensinamentos, se a gente for relembrar a missão de Jesus, toda a sua missão, a gente não ouviu isso. Os raros momentos em que a gente viu o Jesus bravo, né? A gente pode citar no templo, né? Ele ficou bravo realmente na sinagoga, né? Mas de forma alguma a gente viu Jesus gritando. A postura de Jesus sempre foi calma, serena, né? E nunca foi imposta. Ele não chegou, você vai ter que aceitar a palavra de Deus. Falou? Nunca falou isso. E nunca sequer perguntou: você é fariseu, samaritano? Se você for samaritano, eu vou te curar. Não é verdade? Não. E ele nunca atribuiu a cura a ele próprio. Em todas as passagens bíblicas, ele sempre falou: a tua fé te curou. Ele nunca falou: eu curei.
não é verdade? E a gente faz qualquer coisinha, eu fiz. Eu sou o cara, né? Eu sou o bom. A gente acha que a gente pega e tira aquela roupinha, como eu falei, né? Que está no armário há 10 anos. Eu doei, eu fiz uma doação. Já estou salvo, né? Eu sou cristão. E a gente vê que não é nada disso, né? Continuam. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A gente acha que a gente pode trocar, fazer permuta com Deus. Se Deus me der isso, eu posso fazer. Eu faço aqui. Eu vou rezar 500 Pai Nosso. Né? Ou então, se eu ficar, coisa que a gente sempre fala. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muita gente. Não é verdade? Como se a gente não pudesse ajudar agora. E a gente se um pedaço do céu. Oi, cara? Comprar um pedaço do céu. Como se isso fosse possível. Como se Deus pedisse isso. Como se Jesus tivesse ensinado isso pra gente. Né? A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrosanto dever. Contudo, tão lógico surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipitam-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. E aí está um dos maiores ensinamentos do mestre. Alguém viu, com exceção da prece antes de Jesus ser capturado, vocês lembram que ele chorou sangue, né? Mas a gente viu Jesus desesperado por qualquer prova que ele teve. E por que a gente se desespera? Onde está a nossa fé? É justamente aí, nesse ponto da lição, que eu me apeguei. Nós somos cristãos. Todo mundo aqui ama Jesus, conhece a Bíblia, muitos até de cabo a rabo, de cor salteada. Mas na hora da aprovação, como é que a gente se porta? Isso eu não estou falando só outras religiões, não. Nós espíritas também. E nós também estamos nesse meio. Quando a gente perde um ente querido, por mais que nós sabemos que isso não é um adeus, é um até logo, a gente se desespera. E esquecemos do principal, que é justamente nessas provas que Deus está nos ensinando. E onde está a nossa fé? Por isso que o tema da lição, quem segue? A gente está seguindo realmente os passos de Jesus? Quando no primeiro tropeção que a gente tem, na primeira prova, a gente cai em desespero? Deixo para vocês pensarem. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados, oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus, esquecidos do céu. Quem nunca culpou Deus? Quem nunca se perguntou, por que comigo, Deus? Por que eu estou passando por essa situação? E quando a gente lembra de Jesus, o que ele fez até na hora derradeira dele? Nos amou, não é verdade? Pai, perdoa-os, mas eles não sabem o que fazem. E quantas vezes a gente fez isso com o nosso próximo? Em situações sem comparação com a crucificação.
só a questão de se perdoar por um pisão no pé dado por um encostão sem querer. Quantas vezes a gente fez isso? Difícil, né? E aí a gente ainda culpa Deus. Pior de tudo. Deus nos dá um sol maravilhoso, um dia atrás do outro, nos dá o véu do esquecimento para a gente esquecer aquilo de tudo errado que a gente fez em outra encarnação. Te dá a facilidade de ter as pessoas que você fez algum mal próximo para você se redimir, você reclama. Você não, nós. Nós. Porque eu também estou dentro desse grupo. Nós reclamamos. Até quando? Até quando a gente vai ficar dessa forma? O mestre não prometeu a caridade à senda dos que apenas falam e creem. Falar é fácil, né? Assinou, no entanto, o real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta à lâmpada da natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação da luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Porque quando a gente aceita aquilo que a gente tem que passar, quando a gente pega a nossa cruz, assume ela e carrega, nós vemos que ela é mais leve. Quando a gente sente que a gente passou por aquilo que nós tínhamos que passar, e nós saímos fortalecidos dessas provas, a gente vê que é realmente o que Jesus nos ensinou. A luz que ele está nos dando é essa situação de que, quando você tiver, no pior momento que você tiver da sua vida, o pior que você acha que você tenha, que a sua situação esteja ruim. Durante uma palestra, você escuta um alento, um abraço de um amigo. Não é verdade? E como diz, nessa hora, Jesus não só está do nosso lado, ele está nos carregando. É onde vem aquela certeza de que não estamos sós. E por pior situação em que cada um de nós possamos estar, o que nós precisamos sempre, sempre, sempre é ter a certeza que Jesus está do nosso lado. E que se estamos passando por determinadas situações, porque nos é necessário. Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. E eu tenho, vamos dizer assim, uma muletinha que me ajuda muito. Na situação em que eu me encontro, eu sempre procuro olhar para o lado. A gente vai ver que o que a gente está passando não é nada em comparação com o que o outro passa. E isso não é tripudiar sobre as coisas ruins que a outra pessoa está passando. É ver que se ele está passando, eu também posso. Então, é nesses momentos que a gente precisa ter a fé, ter a certeza que o Mestre Jesus não nos desampara jamais. E tudo passa, gente. Tudo. Se a gente parar para pensar na nossa vida, tanta coisa que a gente já passou, não passou. Eu brinco, até uva passa. Porque tudo passa. Mas dependendo da forma como a gente vê, se a gente confiar no Mestre Jesus, vai passar assim, muitas vezes a gente não vai nem perceber. Quando fizer depois o costumeiro balanço da tua fé, repara, uma honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo ou
se procura seguir os passos no caminho comum. Então, para finalizar, eu vou deixar essa reflexão para vocês, para vocês não, para nós, para que cada um de nós possamos analisar qual que é a nossa fé. Que tipo de fé? Essa nossa fé é só da boca para fora? É só de falar que existe um mestre chamado Jesus? Ou é falar, não, eu creio, eu tenho a certeza que tem, que Jesus está aqui do meu lado, que Jesus está aqui me amparando em todas as dificuldades em que eu passar. E eu tenho a certeza que Ele estando comigo, eu tenho a certeza que eu vou vencer todos os imprevistos que a vida nos dá. E a certeza maior ainda, que amanhã será um novo dia. E que a cada dia Deus nos dá essa dádiva de abrir os olhos e agradecermos. Obrigado por mais essa oportunidade. Tá bom, gente? Deixo essa reflexão para vocês. Agradeço a atenção, pessoal da live. Muito obrigado. E nesse instante, então, quem vai fazer as vibrações? Você? Então, nesse instante, vou pedir para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Agora nós vamos ajudar o pessoalzinho que está em casa, através das vibrações das águas, né? E aqui também. Então, vou pedir a ajuda de vocês. E nesse instante, vamos envolver o Guara, com muito amor, que vai fazer as nossas vibrações dessa noite. Então, eu peço a todos que vamos abrir os nossos corações, então, em vibrações de amor, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de harmonia, por todo o planeta Terra, e muita paz, envolvendo todos os países, todos os povos, nessas vibrações, especialmente aqueles países que se encontram em guerra, em desajustes, que passam pelas diversas tribulações da vida, sejam as catástrofes de terremotos, maremotos, seja o frio intenso ou o calor causticante também, que tem causado tanto dissabor na humanidade terrestre. Vamos envolvendo também em muito amor todos os doentes, vibrando a eles saúde, esperança de recuperação, força de vontade para se melhorar, resignação a esses problemas das suas dores, das suas agonias, para os doentes nos hospitais, nas casas de saúde, doentes nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, e doentes também em seus próprios lares. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita esperança, força de vontade para se melhorar, todas as crianças que estão chegando ao planeta, reencarnando nesse instante no nosso planeta, vibrando a eles a força de vontade para se melhorar, progredir e auxiliar a própria humanidade, auxiliar na transição planetária tão necessária à evolução planetária e de toda a humanidade terrestre. Vamos vibrar por todos os jovens para que mudem, direcionem melhor a sua vida no caminho do amor, no caminho do bem, que procurem conhecer e seguir o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar a todas as mães, todos os pais, para que saibam direcionar, educar seus filhos no caminho do bem, ensinando-os o Evangelho, ensinando então a religiosidade para que todos possam progredir no caminho da luz, no caminho da luz de Jesus, como acabamos de ver na lição, segue-me, né? Vamos vibrando por todos os idosos, saúde, força de vontade para se melhorar, se modificar, com a licença de Deus, de Jesus,
Vamos vibrar por todos os nossos amigos, muita paz, muita saúde, muito equilíbrio, força de vontade para se melhorar. E vibremos também pelo nosso lar e por nós mesmos. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. E nesse instante, então, vamos envolver a Águida, com muito amor, que fará por nós a palavra do mentor e o passe à distância. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês já devem saber que o nosso planeta está em regeneração. Muito se fala nisso, muito se falou nas palestras, muito se tem nas leituras. Em todo lugar vocês já ouviram falar dessa regeneração. E eu pergunto, o que vocês têm feito para melhorar esse planeta? O que vocês têm feito na sua casa, na sua família, para que tudo melhore? A palestra, quando ela é realizada na casa, ela também é um tratamento. Ela também traz aquilo que cada um precisa ouvir. Aquilo que cada um precisa fazer na sua residência, no seu lar. Muito até no trabalho. Se chegamos, sentamos e ouvimos a palestra disperso, se ouvimos a palestra com sono, se ouvimos a palestra com o nosso pensamento voando, não vamos conseguir pegar 100% do tratamento. E a palestra ela é feita para os corações, para a mente de cada um, para que possa tratar do seu filho, que possa tratar da sua casa, seus parentes, seus amigos, as pessoas que são vítimas aí fora. Porque quando caminhamos aí fora, nós sentimos a dor do outro. Mas o que eu vou dizer ao outro? Eu não sei o que dizer ao outro. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir a dor do outro. Eu vou ouvir. Muitas vezes, nesse momento que estou ouvindo o outro, eu vou lembrar da palestra que os médios da Casa do Caminho fazem para cada um. Porque eles não fazem para o todo. Cada palavra é dirigida àquela família, àquele assistido que está sentado aqui na frente. Então, quando você precisar ouvir a dor do outro, você vai saber recorrer a essas palavras da palestra. Porque vocês, como instrumentos de Jesus, têm por obrigação de ajudar o outro na sua dor. Primeiro, estiveram aqui, passam pelos tratamentos, alguns já têm os cursos, então sabem como atender o outro. Segundo, foi dito aqui de doação. Eu senti alguns pensamentos preocupados. O que eu vou doar? A doação não precisa ser material. A doação, como eu acabei de falar, pode ser você ouvir o outro. Essa também pode ser uma caridade.
quando você faz caridade, não só com a doação material, que nós vivemos no mundo materialista, precisamos, mas você também pode fazer a caridade de ouvir. Quantas vezes uma pessoa está ali sentada, vamos dizer, no ponto de ônibus, em desespero, pensando em se matar, pensando em tirar a sua vida, pensando em acabar com a família. De repente você senta do lado e começa a conversar. Isso já deve ter acontecido com vocês. E a pessoa desanda a falar. Você está fazendo caridade quando você ouve essa pessoa. Porque quando a pessoa começa a falar, ela percebe a luz, ela percebe a paz. Ali está seu mentor junto com Jesus ouvindo essa pessoa. Então, este momento é um momento de paz, é um momento de luz, é um momento que você pode ajudar na regeneração do planeta. Para que a gente não precise passar novamente por um pandemia como foi, ceifando milhões de vidas. Então temos que fazer aquele trabalho pequenino, que começa uma palestra, depois vir o instrumento de Jesus na ajuda do próximo, na ajuda do outro. Espero que Jesus possa, nesse instante, envolver-nos com o seu nome sagrado, o seu nome de Deus, que possa, a partir de hoje, atender e saber o que é uma caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos esse querido irmão que trouxe suas recomendações, que ele possa estar entre nós em outros momentos e que Jesus o ilumine também hoje e sempre. E assim nós vamos rogando a Deus, a Jesus, a licença para dar-nos, por iniciar os atendimentos na maca, para que as pessoas que aqui vierem em busca do lenitivo, o bálsamo às suas dores, aos seus problemas, ou mesmo a cura dos seus males, eles possam estar recebendo tudo aquilo que for de seu merecimento e da vontade de Deus e de Jesus. Que assim seja, Pai, que assim seja, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal da live, boa noite. Obrigada. Até sexta.